A paz do Senhor, bom dia, meus irmãos e amigos. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês são bênção. E eu te amo. Amo vocês em Cristo Jesus. E a palavra para vocês, que Deus fala nos corações, é aqui, em Tito. Tito 2, que fala assim, tem instruções para vários grupos. Instruções para a igreja, para vários grupos. Essas instruções que Deus está usando Tito, o servo do Senhor, para instruir, dar essas instruções aqui nessa palavra. Você, porém, fale. E Paulo, aqui, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui, Paulo instruindo Tito. É tanto que Paulo diz a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Tito, verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo deu uma tarefa para Tito. E aqui ele está no capítulo 1. O apóstolo Paulo dando uma tarefa para Tito. No capítulo 2, Tito instrui, dá instruções para vários grupos. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Para Tito falar o que está de acordo com a sã doutrina. Para Tito ensinar os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Os mais velhos, os homens mais velhos, para ensinar. Semelhantemente, para Tito ensinar as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é melhor. O que é bom. Seres capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. As mulheres mais velhas, tendo essa orientação, com essa orientação, ela tem mais para poder, condições de poder ensinar as mulheres mais novas a serem as mulheres mais jovens amarem seus maridos e seus filhos.
a serem prudentes, as mulheres mais novas recebem essa instrução, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa. Porque em casa tem muitos, em casa, numa casa tem tanta coisa para fazer, que principalmente as mulheres mais novas. As mulheres mais velhas já não aguentam muito a trabalhar no serviço da casa como as mulheres mais jovens. As mulheres mais jovens são mais serviço porque as mulheres mais velhas não aguentam mais, não tem mais essa força assim para fazer o trabalho da casa. Porque no trabalho da casa, como as irmãs sabem, é muita coisa para fazer. É muita coisa, muito trabalho, o serviço da casa. E ali, a ocupação das mulheres mais novas, ela para sair de casa, deixa algo para fazer e aí depois volta, já, eu deixei aquilo para fazer e já vou voltar daqui a pouco para fazer. E aqui, essas instruções que Paulo orientou Tito para orientar esses grupos, para que as mulheres mais jovens, elas estarem ocupadas em casa. Porque é muita ocupação para as mulheres mais jovens. E a serem bondosas, as mulheres mais jovens, e sujeitas a seus maridos. Sujeitas a seus maridos. Porque essa é a orientação que Tito recebeu para orientar esse grupo, né? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Mas essas orientações que Paulo está dando a Tito para orientar esse grupo, né? Mulheres mais velhas, mulheres mais novas, homens mais velhos, homens mais novos, para viver assim, conforme essa instrução. Mas por quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O que o apóstolo Paulo queria, que esses grupos tivessem essa instrução, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Porque se vivesse o contrário, poderia difamar a palavra de Deus. Mas viver conforme esses ensinamentos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa foi a instrução de Paulo a Tito. Da mesma maneira, encoraje os jovens. Veja, os jovens precisam de encorajamento. Encoraje os jovens a serem prudentes. Para encorajar os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Tito era jovem. E o apóstolo Paulo disse: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, para os jovens. Porque se Tito fosse ensinar os jovens e vivesse de uma maneira diferente, os jovens não iam querer receber
a instrução dele. Você quer ensinar e não vive? Então, era preciso que Tito fosse exemplo para os jovens, fazendo boas obras. Tito tinha que ser exemplo para os jovens, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade para os jovens. No seu ensino, mostre integridade para os jovens. E seriedade. Você tem que ensinar. Você ensina para os jovens. Mas você tem que mostrar para os jovens seriedade, integridade. Integridade e seriedade para os jovens. Os jovens têm que ver em você. Você tem que mostrar para os jovens. Use linguagem sadia com os jovens. Use linguagem sadia. Contra qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados. Você usando linguagens sadias, você sendo exemplo para eles, com seriedade, integridade, aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Aqueles que se opõem a você, aquele que se opõe, fica envergonhado por não poder falar mal de nós. O apóstolo Paulo instruindo Tito para instruir vários grupos. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, procurarem agradá-los e não serem respondões e não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Para que fosse em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, tornar-se atraente. Porque, agindo assim, é com o testemunho. É com o testemunho, com essas instruções sendo cumprida, que o ensino da palavra de Deus se torna atraente. Em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, se torne atraente. Porque com essa maneira de viver, esses grupos, o ensino da palavra de Deus se torna atraente. Por quê? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente.
Ah, nós vivemos na graça. Mas nós vivemos na graça, mas a graça nos ensina a renunciar à impiedade. Não é porque vivemos na graça que podemos viver de qualquer jeito. Não, porque a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. É assim que a graça nos ensina. De uma maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Porque vivemos pela graça. Mas a graça nos ensina. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. A graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. A graça nos ensina a viver de maneira sensata. A graça nos ensina a viver uma vida de maneira justa. A graça nos ensina. Aleluia. E piedosa. A viver de maneira piedosa nesta era presente. Agora, nos tempos agora que estamos vivendo. A graça nos ensina a viver assim. Enquanto aguardamos a bendita esperança, nós aguardamos a bendita esperança. Glória a Deus. Nós estamos esperando em Jesus Cristo voltar para buscar a igreja. Essa é a nossa esperança. Nós esperamos. Glória a Deus. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Nós esperamos. Jesus se entregou por nós. Jesus deu a vida por nós na cruz. Jesus morreu por nós. Ele se entregou. Deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Morreu por nós. A fim de nos remir de toda maldade e purificação. Jesus é nosso remidor. Ele morreu por nós a fim de nos remir. Glória a Deus. De toda maldade. Jesus morreu por nós a fim de nos remir de toda maldade. Levou sobre si o nosso pecado, as nossas doenças, as nossas dores, na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras somos sarados. Jesus morreu a fim de nos remir. É o nosso remidor. Senhor Jesus, de toda maldade, Ele nos remiu de toda maldade. E purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Purificar para si mesmo um povo. Aleluia. Particularmente seu.
Jesus nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário e nos comprou com preço de sangue. Hoje temos uma aliança de sangue com o Senhor Jesus. Ele nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Nós somos um povo. Ele se entregou a fim. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Não somos de nós mesmos, somos do Senhor Jesus. Dedicado à prática de boas obras. É o que Jesus quer. Que vivemos na prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, o apóstolo Paulo disse. Você deve ensinar isso, Tito. Esses grupos, exortando e repreendendo com toda a autoridade. Ninguém o despreza, esses ensinamentos. Ninguém o despreze. Esse ensinamento não pode ser desprezado. Ninguém o despreze. Porque, vivendo nesses ensinamentos, a palavra do Senhor é que vai ser pregada com mais e aceita também. E aceita também. É a palavra de Deus que vai. É o ensino, como diz aqui. Para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Agindo assim, vivendo assim, o ensino de Deus, nosso Salvador, o ensino do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, vai se tornar mais atraente. O ensino do Senhor Jesus vai se tornar mais atraente agindo assim. E que Deus nos abençoe.